Eu convido você para a gente olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Esse é o texto da nossa reflexão no Simplesmente 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Olha só que texto extraordinário. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, este é o nosso Simplesmente 1 dessa noite, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 14, tá certo? E o tema da nossa reflexão hoje é em oração. Em oração. Olha que coisa especial esse texto. Esse texto está dentro de um livro, o Atos dos Apóstolos, que tem algumas ênfases muito específicas, ou destaques, né? Geralmente os estudiosos fazem pelo menos 3 destaques do livro de Atos dos Apóstolos. Dizem que o livro de Atos dos Apóstolos tem como destaque, por exemplo, a ressurreição. Quando você lê o livro de Atos, você vai se surpreender quantas vezes, do início ao fim, o tema da ressurreição é mencionado nos sermões e nas falas, né, dos personagens de Atos dos Apóstolos. Então, a ressurreição é o foco teológico do livro de Atos dos Apóstolos, segundo alguns estudiosos, né? Outra coisa muito impressionante é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um tema central, né, no livro de Atos dos Apóstolos. Alguns chegam a dizer que talvez o nome do livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Tamanha é a preponderância desse tema do Espírito Santo no livro de Atos, né? Então, além da ressurreição, além do Espírito Santo, outro tema recorrente no livro de Atos é a oração. A oração aparece do começo ao fim em várias ocasiões, momentos e situações diferentes, né, no livro de Atos. E aqui, o nosso tema de hoje é em oração, porque nós estamos focando exatamente o verso 14, que é a primeira vez que aparece no livro de Atos o tema da oração, o versículo 14, que nós acabamos de ler. Então, por isso, nosso tema é em oração, que é um dos temas que sobressai no livro de Atos. Além da ressurreição, além do Espírito Santo, é o tema da oração. Então, hoje é em oração, Atos 1, 14. E aqui, uma coisa impressionante que eu queria destacar para nós queríamos responder 3 perguntas a respeito dessa questão, desse tema em oração. O Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele nos dá 3 informações importantes, né? Primeiro, ele vai falar quem estava em oração. Segundo, como essas pessoas estavam orando e por que essas pessoas estavam orando. Então a primeira pergunta é quem estava orando, como estavam orando e por que estavam orando, né? Essa é a questão. Então a gente vai observar que sob o impacto da ressurreição de Jesus, a gente vai descobrir que essas pessoas estão ali orando. E a primeira questão que a gente precisa responder é quem são as pessoas que estão orando. Então nós vamos ver aqui 4 grupos de pessoas que estão orando. Pelo menos 3 grupos, na verdade, né, que estão orando. Então o texto diz que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pelo menos 3 grupos. Primeiro, os discípulos de Jesus, os 11. Depois, as mulheres, incluindo e destacando a figura da mãe de Jesus, Maria. Em terceiro lugar, os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Então nós temos esses 3 grupos. Quem são as pessoas que estão orando? Os discípulos de Jesus, as mulheres, incluindo e destacando Maria, e os irmãos de Jesus. Agora, por que é importante a gente pensar, né, responder essa pergunta? Quem são as pessoas que estão em oração? Porque isso nos faz refletir sobre o passado imediato destas pessoas que estão orando. Em primeiro lugar, ali estão em oração os discípulos de Jesus. Quem são esses que estão em oração? Aqueles que no passado bem imediato vacilaram. Aqueles que num passado bem imediato, né, o abandonaram, né, se acovardaram
se amedrontaram, fugiram, se esconderam e negaram, por assim dizer, Jesus. A gente sabe que quem negou verbalmente, literalmente, Jesus foi Pedro, né? E ele foi até advertido por Jesus sobre isso. Mas todos os demais fizeram o mesmo, negaram Jesus também. Porque na hora H tiveram medo, se acovardaram, fugiram, se esconderam e abandonaram o Senhor. Tá certo? Então quem são as pessoas que estão em oração? Em primeiro lugar, aqueles que num passado bem remoto, bem próximo, na verdade, né, haviam vacilado, haviam negado, haviam abandonado, haviam se acovardado, haviam fugido. Agora estão ali, sob o impacto da ressurreição, estão em oração. Também existe um segundo grupo. Quem é o segundo grupo que está em oração? Não só os que vacilaram, mas os que creram, os que foram fiéis, né? Os que serviram, os que foram fiéis, né? Os que ficaram firmes, que são as mulheres. Interessante. Você vai ver o relato dos evangelhos e quem ficou com Jesus na hora da paixão, na hora da cruz, que permaneceu firme, foram as mulheres, né? E quem serviu Jesus no seu ministério, segundo o relato dos evangelhos, em muitas situações, com os seus bens, foram as mulheres, citando o nome delas, o evangelho de Lucas diz, o nome de algumas delas, elas permaneceram firmes, elas foram fiéis, elas serviram ao Senhor em um momento delicado, que foi o momento da paixão, que foi o momento da crucificação, que foi no momento do sofrimento, né? É claro que os discípulos serviram Jesus também, mas no momento crucial, que foi o momento da morte, da crucificação, eles vacilaram. Mas nessa hora tão delicada, as mulheres permaneceram firmes, elas foram fiéis, elas tinham um histórico de servir ao Senhor e elas permaneceram fiéis ao Senhor. Então, quem são as pessoas que estão orando? Primeiro, aqueles que vacilaram. Segundo, aqueles que permaneceram firmes. E também aqueles que não creram. Aqueles que não creram. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 7, versículo 5, que os irmãos de Jesus não criam nele. Houve um tempo em que aqueles que eram do seu sangue, da sua casa, da sua própria família, não acreditavam, não criam em Jesus como o Messias, né? Tanto que provocam Jesus e citam Jesus a fazer publicamente os seus sinais, porque para eles não tinha cabimento que alguém que veio exatamente para isso ficasse se ocultando, né? Era uma espécie de provocação, porque eles não criam em Jesus. Mas aqui diz o texto que aqueles que um dia não creram, lá no passado, passaram por uma experiência de conversão e agora estão também em oração. Olha que coisa surpreendente. Então, respondendo essa pergunta, quem são os que estão em oração? Aqueles que no passado vacilaram, aqueles que no passado confiaram e também aqueles que no passado não creram, mas que debaixo do impacto da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitado dos mortos, quando essa notícia extraordinária de que a morte não teve poder sobre o Senhor Jesus, mas que ele rompeu os laços da morte e voltou à vida pelo poder do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. Então, aqueles que no passado vacilaram, agora estão ali em um momento juntos em oração. Aqueles que confiaram, agora também estão ali mais uma vez unidos em oração. Aqueles que não creram sobre o impacto da ressurreição, passaram pela experiência de conversão e agora estão ali também juntos em oração. Olha, isso é muito especial. A oração é um meio de graça que Deus preparou para nós. Independente se você já vacilou lá no passado, se você se acovardou, se você negou, se você abandonou o Senhor, o teu lugar, a partir do impacto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é estar em oração também, sabe? O Senhor ressuscitado dos mortos chama você para que você se coloque, independente do que você viveu lá atrás, para que você se coloque em oração, assim como os discípulos, que viveram coisas que eles não gostariam que tivesse no currículo deles, mas está no currículo deles. Um dia eles vacilaram, um dia eles abandonaram, um dia eles se amedrontaram, se esconderam. Mas a partir do momento que eles receberam a notícia de que Jesus ressuscitou dos mortos, que eles tiveram experiência com Jesus ressuscitado dos mortos,
eles abandonaram esse passado e foram para o momento de oração. E aqueles que se mantiveram fiéis lá no passado, como as mulheres, talvez você não abandonou, talvez você não se acovardou, não se escondeu, você ficou firme, você serviu, você sofreu com o Senhor, então você também está convocado para ir para o lugar de oração. Da mesma forma, aqueles que se acovardaram e aqueles que confiaram, ambos têm que ir para o mesmo chamado, que é para estar em oração. E aqueles que não creram? Foi o caso dos irmãos de Jesus. Um dia não creram, um dia andaram por um caminho distante do relacionamento com o Pai, porque não confiavam no Filho. Mas pelo impacto da ressurreição, essa transformação tomou conta do coração deles. Eles viveram a experiência, né, do novo nascimento de dentro para fora, né? O passado de incredulidade, de distanciamento, né, de estar alienado de Deus e da relação com Ele no poder do Espírito Santo, acabou, é passado. Então o teu lugar é em oração também. O teu lugar é em oração. Aqueles que um dia se acovardaram, têm que ir para a oração. Aqueles que ficaram firmes também têm que ir para a oração. E aqueles que um dia não creram, tem que ir todo mundo para a oração. É isso. Esse é o lugar de todos e cada um de nós. É estarmos em oração. Como os discípulos, como as mulheres, como a mãe de Jesus e como os irmãos de Jesus. Que eu e você, independente do passado que tivemos, o nosso lugar de cada um de nós é um e somente um e o mesmo, estarmos em oração. Eles estavam no cenáculo, no aposento superior, reunidos em oração. E esse texto, Lucas fala para nós, né, nos dá a condição de responder a primeira pergunta: quem eram as pessoas que estavam em oração? Segundo, como eles estavam orando? O texto fala que eles estavam orando de uma maneira impressionante. Eles estavam orando de maneira perseverante. Eles perseveravam em oração. E diz o texto que eles oravam de forma unânime e oravam de forma comunitária. Então isso é muito interessante da gente observar. Eles estavam orando, perseveravam em oração, mantinham-se firmes, mantinham constância na oração. A gente sabe que a oração é um desafio para nós, né? Nós precisamos orar de maneira constante, de maneira regular, de maneira perseverante, porque é uma batalha na nossa carne, né? Nós temos uma luta contra a nossa carne, nós temos uma luta contra Satanás, o nosso adversário, e contra o mundo, né? E tudo isso, né, trabalha para que nós não nos dediquemos à oração, para que nós não perseveremos, para que nós não nos mantenhamos firmes, focados nesse propósito, que glorifica a Deus e que promove o bem da nossa vida. Então, o texto faz questão de dizer que todos estes perseveravam. Então, é um chamado para nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos nos manter firmes neste chamado de Deus para orarmos. A oração é um meio de graça, é algo que Deus colocou para que nós pudéssemos manter relacionamento com Ele. Deus escolheu a oração como um meio pelo qual Ele vai operar sua vontade, os seus propósitos eternos na nossa vida e através da nossa vida para a glória do seu nome e para o estabelecimento do seu reino. Então, nós precisamos perseverar. O texto diz que como é que eles oravam? Eles perseveravam em oração. E diz mais, eles não só perseveravam, mas eles oravam de maneira unânime. Ou seja, eles estavam com os sentimentos, com o coração focado num único propósito. Não havia vários propósitos, mas um único propósito estava definido. Eles estavam unidos, havia unidade nesse sentido. Ali nós temos diversidade associada com unidade. São grupos diferentes, como você pode perceber, são os discípulos, os 11, são as mulheres com Maria, são os irmãos de Jesus, grupos diferentes. Há diversidade ali entre eles, mas ao mesmo tempo há unidade no foco, no propósito, né? no intento da oração, com um foco claro e direcionado, segundo a vontade de Deus. Então, é assim que eles estavam orando, com perseverança, com unanimidade, o mesmo propósito, o coração focado numa mesma direção e também de uma forma comunitária. Como eu acabei de falar, é uma comunidade, não eram apenas os 11 orando sozinhos, não eram apenas as mulheres orando sozinhos e nem era apenas e tão somente os irmãos de Jesus orando sozinhos. Não, era esse misto
de discípulos, de apóstolos, de mulheres e de irmãos de Jesus. Ou seja, é assim que é a comunidade, né? A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, onde nós temos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, pessoas idosas, né? Viúvos, solteiros, casados. É a comunidade orando junto. Então, é óbvio que nós temos alguns momentos específicos em que as mulheres se reúnem para orar. Isso é totalmente lícito e saudável. Existem aqueles momentos em que os jovens se separam, têm as suas reuniões e oram. Ali só os jovens também, ou os homens. Mas esse retrato de Atos 1,14 é um retrato da comunidade. A comunidade é isso, né? É esse misto de indivíduos, de personalidades, né? De históricos de vida, né? Todos chamados pelo mesmo e único Senhor Jesus Cristo para a comunhão, para a comunidade dos discípulos, que é a igreja do Senhor Jesus. Então nós temos essa graça desse testemunho dado para nós por Lucas no livro de Atos, no capítulo 1, verso 14, falando quem são as pessoas que estavam em oração, né? E como essas pessoas estavam em oração. Elas estavam orando de maneira perseverante, unânime e de forma comunitária. Que Deus nos ajude, pela sua graça, né, a preservarmos essa maneira de orar como tantas outras que a Escritura nos ensina. Que a gente possa orar de maneira perseverante em nome de Jesus. Que essa seja uma marca da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Que nós possamos perseverar em oração. E que nós possamos orar de maneira unânime, focados no mesmo propósito como igreja, como corpo de Cristo. Não buscando o nosso interesse, não buscando a nossa vontade, mas buscando a vontade de Deus, buscando a glória de Deus, buscando cumprir aquilo que leva à expansão do reino de Deus. Jesus, quando orou, ele disse: seja feita a tua vontade, no momento do Getsemane. E ele ensinou no Pai Nosso que nós devemos orar dizendo ao Pai: seja feita a tua vontade. Então que esse seja o foco, que nós tenhamos isso como aquilo que nos une no nosso tempo em oração. Que nós possamos orar de maneira comunitária, porque nós dependemos uns dos outros, nós somos partes um do outro, nós somos corpo, né? Nós vivemos a interdependência, nós vivemos a mutualidade, e Deus preparou para que fosse assim, para que a bênção pudesse ser experimentada, pudesse ser compartilhada. Nós somos despenseiros e nós abençoamos uns aos outros e precisamos, né, cultivar essa ambiência de oração comunitária. Que Deus permita que essa experiência seja vivida, seja testemunhada e seja multiplicada entre nós, em nome de Jesus. Então, olhando para esse texto, nós respondemos quem são os que estão em oração, como estão em oração e, por último, por que eles estão em oração. Eles estão em oração por causa da Trindade, por causa do Pai, por causa do Filho e por causa do Espírito Santo. Quando você lê o contexto, eles estão em oração por causa da promessa feita pelo Pai. Jesus diz: vocês vão aguardar, vocês não saiam de Jerusalém, vocês aguardem a promessa do Pai. Então, é por causa do Pai. O Pai tinha feito uma promessa e eles estão aguardando por causa da promessa do Pai. E também por causa do Filho. O Filho deu um comando, deu uma ordem: não saiam de Jerusalém, aguardem. Então eles tiveram uma experiência extraordinária do encontro com Jesus ressuscitado dos mortos. E esse Jesus ressuscitado dos mortos diz: olha, aquilo que vocês ouviram eu falando, agora eu estou mais uma vez repetindo. João batizou com água para arrependimento, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Então vocês aguardem a promessa do Pai e eu, sob o meu comando, esperem. Então eles estão orando por causa da promessa do Pai. Estão orando por causa da palavra de autoridade do Filho sobre eles. E eles estão orando por causa do Espírito. Por causa do Espírito, porque é o Espírito que vai ser derramado. É a promessa do Pai, é o derramar do Espírito Santo. Então eles estão orando por causa do Pai, por causa do Filho, por causa do Espírito Santo. Eles estão orando por causa da Trindade, né? Eles estão orando na expectativa de que se cumpra a promessa do Pai, de que eles vivam em obediência à palavra do Filho, que está dando essa direção, esse comando, para que eles não saiam, não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem aquilo que está prometido. E assim
Eles estão orando para que eles vivam a experiência desse derramar do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Então, Deus permita, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos encontrados, eu e você, em oração. Eu e você sejamos encontrados em oração. E que nós façamos isso por causa do Pai, por causa do Filho e por causa do Espírito Santo de Deus, por causa da Trindade Santa, né? Ainda que nós tenhamos necessidades, ainda que nós tenhamos motivo de intercessão nosso e dos nossos irmãos, e seja lícito que nós apresentemos isso a Deus, ainda que nós tenhamos nós tenhamos a necessidade de buscar direção, orientação da parte de Deus, mas o que nos mova a estar em oração, acima de tudo, seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Por causa das promessas do Pai para a nossa vida, por causa do comando do Filho, de Deus o Filho, que nos diz lá no Evangelho que nós devemos orar, buscar, bater, pedir, clamar, e por causa do Espírito Santo, né? Que é o Deus Espírito Santo, aquele que diz, o apóstolo Paulo, que trabalha em nós, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele intercede segundo a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Então nós vamos estar em oração, independente se nós somos aqueles que vacilaram no passado, se nós somos aqueles que se mantiveram firmes, se nós somos aqueles que não creram, sob o impacto da ressurreição, sob o impacto da notícia de que Jesus ressuscitou dos mortos, independente do que aconteceu lá atrás, nós queremos estar em oração. E como é que nós queremos estar? De maneira perseverante, de maneira unânime e de maneira comunitária. Nós queremos estar assim em oração. E por causa do quê? Não primeiramente por causa das necessidades, não primeiramente por causa das lutas, não primeiramente por causa da necessidade de orientação, mas por causa do Pai, por causa do Filho e por causa do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, suas necessidades serão supridas, né? Você vai receber direção, orientação da parte de Deus, você vai viver a experiência gloriosa de poder ser alvo da intercessão dos irmãos e poder ser bênção intercedendo pelos seus irmãos, mas a questão principal para nós é a Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Que eu e você sejamos encontrados como esses indivíduos descritos aqui em Atos 1,14, que nós sejamos encontrados em oração, em nome de Jesus. O texto diz que todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Que Deus permita que eu e você sejamos encontrados em oração, para a honra, glória e louvor do Senhor, no nome do Senhor. E que sejamos surpreendidos por aquilo que Deus vai fazer. São estes mesmos que no dia de Pentecostes foram visitados por algo sobrenatural. A palavra de Deus em Atos 2 diz que veio um vento forte, um som como de um vento forte, e invadiu a casa onde eles estavam ali orando. E diz o texto que foi visto sobre cada um deles língua como que de fogo. E eles foram visitados pela promessa do Pai, segundo a palavra do Filho, com o poder do Espírito Santo. Eles foram visitados pela experiência do Espírito Santo. Que Deus permita que nós sejamos visitados pelas experiências gloriosas do céu, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Quando nós estivermos, eu e você, em oração, nós sejamos visitados pelas graças do céu, conforme promessa do Pai, no nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém.